Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, Papo Espírita está no ar. Nós somos uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio. Comigo estão Thelma Alves, Miriam dos Anjos. Tudo bem, meninas? Tudo jóia. Nosso convidado de hoje, Elisiário Leitão. Bem-vindo, Elisiário. Como está? Tudo bem? Muito obrigado. Bom dia para todos. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês. Muito obrigada por você aceitar novamente esse convite. Você é palestrante, dirigente no estudo sistematizado da doutrina espírita na comunhão, também participa de um grupo da educação da mediunidade, além de cursos específicos da diretoria de atendimento espiritual. E você já nos deu o prazer, de estar conosco num programa muito bonito sobre o esquecimento das vidas passadas, que nós convidamos quem quiser assistir, conhecer sobre esse tema aí lá na nossa playlist. E o nosso tema de hoje é sobre a ajuda espiritual, Como é que acontece isso? Então, Elisiário, nós vamos perguntar para você, essa ajuda espiritual, nós precisamos pedir uma ajuda? É preciso orar? É preciso entender que temos um mentor, um anjo da guarda? Ou ela funciona também para quem nem acredita em Deus e em nada disso? Como é que isso acontece? A premissa disso tudo, na minha opinião, é nós acreditarmos em alguma coisa além que extrapola essa percepção da matéria. O nome que a pessoa queira dar vai variar de um significado religioso para o outro, de uma concepção religiosa para outra, mas eu acho que a gente parte de uma premissa, que é a compreensão desse Criador do universo, desse nosso Pai de amor. Até mesmo aqueles que não acreditam nessa existência da espiritualidade amiga, nem nesse Pai Criador, por consequência, ficaria privado do auxílio do alto, digamos assim, assumindo uma denominação mais ampla, Do alto, sem falar no nosso mais próximo, que é o Senhor Jesus, o nosso governador do nosso planeta. Então, a premissa primeiro é a compreensão desse Pai Criador. Mas mesmo assim, aqueles que desprovidos desse conhecimento ou dessa fé da existência desse Criador, não possam se sentir jamais excluídos desse auxílio divino que nós recebemos a toda hora. Jesus dizia: o meu Pai não quer que se perca uma só de suas ovelhas. E quando ele falou desse rebanho das suas ovelhas, ele não falou da ovelha X ou ovelha Y. Todos nós estamos inseridos nesse rebanho. Todos nós somos inseridos, somos rebanhos desse grande pastor que nós temos, que é o nosso Pai. Então veja que Jesus não estabeleceu regras, nem significado religioso, filosófico, étnico, social, para que pudesse ser brindado pelo auxílio de Deus, pelo auxílio desse Pai maravilhoso que nos olha a cada instante, Nós somos sempre brindados com isso. Quando, inclusive, na Gênesis fala muito bem sobre o fluido universal, o fluido divino que banha todo esse universo que está do nosso lado. Que os nossos pensamentos, as nossas súplicas, ele reverbera dentro desse fluido divino, do fluido cósmico universal. Nós conhecemos esse fluido cósmico a partir do estudo que nós fazemos dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, ele reverbera de alguma forma e o Senhor faz essa captação. Então, independente da nossa formação, qualquer que seja, o auxílio vai vir. E isso é um ponto pacífico entre nós. Elisiário, antes de eu passar aqui a palavra para a Miriam Thelma, muitas pessoas que não acreditam em nada nessa transcendência, que provavelmente estamos aqui nessa materialidade, depois vem o nada, e que esse auxílio é inexistente, não adianta eu pedir ou eu mentalizar alguma coisa, acham que é muito confortável para nós que acreditamos nesse auxílio, que a gente tenha esse pensamento, porque é como se fosse uma ilusão, uma miragem de que quando as coisas de repente dão certo, quando somos salvos de alguma coisa, que a gente acreditou que aquele auxílio vinha e não era uma simples coincidência da vida. O que a gente pode pensar mais profundamente a respeito disso para aquelas pessoas que estão
apenas nessa materialidade, que não estão refletindo sobre essa questão espiritual. Sim, essa perspectiva, né? Uhum. Eu fico imaginando assim, será que o Senhor atende mais aqueles que pedem do que aqueles que não pedem, né? Que suplicam a esse Senhor maravilhoso, né? Eu tenho uma história muito interessante que eu gosto de contar, assim, se eu tenho 3 filhos, 2 filhos, e até eu tenho um filho que costuma se aproximar mais, ele conversa mais comigo, ele me conta, ele faz as suas súplicas, pai, nesse dia eu passei por uma dificuldade extrema, eu estou com dificuldade em tal momento da minha vida, eu queria que o Senhor me ajudasse, o Senhor pode me ajudar? Qual é o pai? Olha que nós estamos falando do pai terreno, não. Qual é o pai que não gostaria de ver? Eu estou falando do pai terreno. Qual é o pai que não gosta quando o filho se aproxima? E olha que eu estou criando, por analogia, o pai terreno, o pai humano. Não estou falando do pai divino. Né? Então, nós, como pai humano, gostamos quando o filho chega para a gente. Quando faz as devidas súplicas ou pede ajuda. Pai, me ajuda, eu estou precisando de um negócio. Do que aquele filho que não pede. O nosso amor pelos 2 filhos é o mesmo. O amor não muda. Eu digo isso porque eu tenho 3 filhos. E imagino que alguns de vocês também tenham. O amor não muda. Nós amamos do mesmo jeito, de formas diferentes. Isso acontece. Nós temos, às vezes, nós devotamos um sentimento por um e por outro diferente. Não se é maior, se é menor, mas são sentimentos diferentes. E muitas vezes a gente compreende esses sentimentos pela existência das múltiplas existências que nós tivemos no passado, que cria uma vinculação maior que um outro. Mas isso não é um ponto de partida para dizer que eu ame mais ou que ame outro. Então, muitas vezes Deus opera em favor, sem mudar as regras divinas. Ele opera em nosso favor pelo silêncio. E essas pessoas, muitas dessas pessoas precisam de um ponto para poder dizer: o Senhor está me ajudando. O Senhor nos ajuda o tempo inteiro, né? Então, muitos argumentam isso. Mas será que eu preciso? Já que meu pensamento reverbera, como eu falei agora há pouco, será que é necessário que o pai perceba então dessa forma? É preciso eu pedir para falar? Não, acho que não precisa nós pedirmos. Mas se nós criarmos um momento de comunhão com esse pai, o grande beneficiário vai ser nós. Eu estava vendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12 do capítulo, onde tem preces pessoais. Olha só o que é que diz aqui. A prece, uma prece. Olha que coisa maravilhosa. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas dessa vida. Dai-me força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclareci a minha consciência sobre meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que é um capítulo à parte, a gente vai falar aqui, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno de vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que eram sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa é isso. Olha que é muito melhor para a gente se a gente puder reconhecer, às vezes, o nosso sofrimento, a nossa pequenez, e dizer: Senhor, me ajuda. Como foi com o filho pródigo? O filho pródigo é o próprio símbolo disso. É o maior exemplo que tem. Ele resolveu pedir os seus haveres, a sua herança ao seu pai, que no sentido metafórico é o Criador, o nosso pai divino, e saiu para viver sua vida dissoluta do jeito que ele queria. Perdeu tudo que o pai tinha dado com direito à sua herança. Naquele momento que já ele estava numa serra árida, numa seca muito grande, tentando arranjar um emprego, no emprego que ele tinha arranjado, ele estava comendo a comida dos porcos. E resolveu parar e lembrou do pai. E disse: vou voltar e pedir perdão ao meu pai para que ele me acolha. E como nós também somos o filho pródigo, né? Quantas vezes nós erramos e dizemos: Senhor, me acolhe, me ampara, Senhor, me fortalece para que eu possa enfrentar. Me acolhe novamente no teu coração divino, augusto e misericordioso. Então, nós somos um pouco disso. Então, voltando a essa questão, olha como é bom. É verdade que se a gente puder fazer as orações, sem dúvida, o maior beneficiado somos nós. Mas o Senhor não vai escolher os seus eleitos para fazer para um e não fazer para outro. Miriam e Thelma, vamos lá.
Sei que vocês têm perguntas. Thelma? Bom, O Miriam? falo sim. Eu estava aguardando a Thelma, mas veja bem, a colocação do Elisiário é, como sempre, muito boa. Fico aqui pensando, o que nos falta, muitas vezes, no nosso tempo, né, que não é curto, é a gente começar a meditar dos nossos propósitos. Qual é o propósito da vida, não é? É que nós estávamos falando. Um propósito da vida na qual vai além das nossas necessidades de sobrevivência, das nossas necessidades materiais, nós também devemos acreditar, e nós espíritas temos certeza disso, de que há um auxílio maior, né? E esse auxílio maior, nem sempre ele está em consonância com aquilo que desejamos, porque nem sempre o que desejamos é o melhor para nós. Mas em relação aos nossos anjos guardiões, como queiram chamar, anjos da guarda, o interessante é que, independente da gente acreditar ou não, da gente querer ou não a companhia, essa companhia existe, por misericórdia do Pai, né? Que é um Pai misericordioso e bom. E o interessante é que, às vezes, na nossa ignorância, de rebeldia, de não acreditar, né, e tudo mais, esse anjo da guarda nos auxilia. O dia que a gente deixar de sermos tão teimosos, né, tão radicais nas nossas posturas de descréditos, às vezes na nossa postura de preguiça, de inação, né, ou então na nossa atitude passiva, achando que tudo vai nos chegar sem que a gente busque também o auxílio, porque esse auxílio está disponível com a representatividade dos nossos anjos guardiões, a gente vai ver a beleza das coisas, não é? Que jamais nós somos esquecidos, jamais somos auxiliados. E o auxílio vem a benefício de nós mesmos. E existe uma lei que é uma lei fantástica, né? Que é a lei do trabalho. Nada nos chega sem que nós possamos também fazer a nossa ação, o nosso esforço, não é? Thelma, eu acho que agora você pode falar. Não, o que o Elisiário colocou, acho tão importante essa questão desse exemplo dos pais, né? Porque nós temos filhos de diferentes personalidades e um é mais chegado a gente, é mais propício a frequentar uma instituição, o outro já agnóstico, não acredita em nada, mas a gente, como no caso mãe, o pai, a gente no momento do nosso evangelho, nós fazemos a nossa prece, a nossa oração para todos igualmente. Aí, à medida que eles vão passando por alguma situação, nos procuram, a gente fala, olha, pensa em Deus, agradece. Teve meu filho chegou para mim há bem pouco tempo e falou assim, mãe, aconteceu uma coisa bem especial comigo e tudo. Eu falei assim, agradeça a Deus tudo que você está passando nesse momento, porque a vida, ela, ora está tudo bem, ora está tudo... Passamos por dificuldades. Então, agradeça a Deus esse momento que você está tão bem. Então, assim, a gente tem que passar esse exemplo, que mesmo que, a princípio, a pessoa, o filho, não esteja se tocando, mas o momento que ele vai passar, ele vai lembrar o que a gente colocou para ele. A mesma coisa, nós nos debruçando sobre esses referenciais da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Bíblia Católica, da Bíblia Evangélica, e nos nossos momentos, seja bons ou ruins, nós temos que nos voltar a Deus, que aí nós vamos estar próximo aos nossos mentores espirituais, seja o anjo de guarda, seja mentor espiritual, o nome que a gente for dar, né? Ter esse acolhimento, né, Elisiário? É verdade. Eu estava também lendo aqui ainda agora sobre essa questão, a gente faz uma mistura dos protetores com anjo da guarda, porque na verdade tem 3 classificações. O nosso anjo guardião, que é o anjo da guarda tão preconizado pela Igreja Católica, né? Nós temos os nossos protetores e tem os espíritos simpáticos. E eu estava vendo aqui, então o anjo guardião, além do nosso anjo guardião, que é um espírito superior a nós, temos os protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons ou generosos. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência.
Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, os simpáticos. Porque eles se atraem, um mecanismo de simpatia que ele vai atrair de acordo com as nossas tendências, com as nossas paixões, né? Podem ser bons segundo a natureza das inclinações que o atraem a nós. Olha que coisa interessante. Mas o Senhor colocou para nós, pelo menos aí destes dois grupos, porque o terceiro grupo vai depender de nós. Mas os dois primeiros é a extrema bondade do Senhor para conosco. Vamos imaginar fazer uma outra analogia. Eu tenho 3 filhos. Quando eles eram muito pequenos, que queriam sair sozinho de casa, eu disse, não, de casa você não vai sair só. Não tem condições para casa do seu amigo sozinho. Ele mora 2 quadras daqui, você vai acompanhado. Aí eu liberei para ele ir embora para casa do amigo, mas acompanhado por uma pessoa da minha família. Então aquela pessoa foi acompanhando para evitar que acontecesse alguma coisa de mais grave com ele. E nós somos crianças espirituais. Se nós avaliarmos, Ana, a nossa condição espiritual hoje, nós ainda somos crianças. Quando a gente avalia que a Terra está saindo do planeta de prova e expiação para o planeta em regeneração, a gente vê a nossa pequenez espiritual. Mas se não bastasse essa classificação, basta olhar para dentro de nós. Olharmos as nossas tendências, as nossas paixões, as nossas inclinações, que a gente ia perceber assim, caraca, eu estou precisando melhorar muito. Estou precisando melhorar muito, né? E eu não sei, comigo é assim, talvez com vocês não seja, mas comigo é assim. Então eu olho, descubro as arechas, eu preciso mudar meus paradigmas, meus princípios, para eu poder melhorar. E nesse momento dessa reflexão, eu vejo que eu sou muito pequeno ainda. Mas o Senhor é tão bondoso conosco, que possibilita, desde o útero materno, este ser de extrema luz ao nosso lado. Se tivesse um espírito que pudesse ser o verdadeiro representante junto conosco, na nossa atual existência, seria o nosso anjo guardião. Porque Então, ele nos acompanha em tudo, nessa caminhada. Isso mostra a bondade do Senhor para conosco. Pode falar. Elisiário, então a gente chega aí com a sua fala naquela questão que Jesus diz: pedi e obtereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Só que nem tudo que a gente pede, a gente consegue. Exatamente. Então, vamos lá. Qual é a explicação para isso? Isso é outra coisa que as pessoas se perguntam demais. Agora, no mês de dezembro, eu fui deixar o meu carro para fazer uma revisão na loja e peguei um Uber. E nesse momento que eu estava conversando com o motorista do Uber, ele começou a me falar, começamos a falar da pandemia. Ele disse, por que o senhor está nos punindo? Punindo? Né? Pensei comigo mesmo, né? E tentei argumentar com ele de alguma forma, mas ele era muito ortodoxo no raciocínio dele. Até para a igreja dele, era muito ortodoxo. Eu percebi que eu não ia ter acesso, não conseguiria mudar. Numa viagem que nós fizemos, a sua ideia a respeito desse pai punitivo. Esse criador punitivo, o Deus punitivo que é na época de Moisés. Que Deus não era para nós amarmos, era para nós temermos aquele pai. Mas só que Jesus nos trouxe um pai amoroso, um pai de amor, né? Mas esse pai de amor não faz tudo que a gente quer. Eu vou voltar novamente a fazer uma outra analogia da família. Não sei porquê, mas a ideia da família está me vindo toda hora aqui, Thelma. Toda hora está me vindo a ideia. Nem o pai humano costuma, às vezes, fazer tudo que o filho quer. O pai humano. Outros não. Outros são extremamente centrados, equilibrados, não faz. Ele percebe o que é bom para o filho ou não. E olha que nós estamos falando do pai humano. Imagina o pai terreno, que nos conhece profundamente, porque quem nos criou foi ele. O nosso pai humano é o pai circunstancial nessa atual existência. Pode ser até que seja em outras. Ou foi no passado. Mas ele é um pai circunstancial. Quem nos criou é que sabe de tudo que a gente passa. Eu perdi minha irmã agora na pandemia, minha irmã mais velha. Tem 69 anos, morreu agora em dezembro. O desligamento do corpo após um período na UTI foi agora próximo ao Natal. Então foi aquela dor, né? Mas eu pensei, mas o pai é que sabe de tudo. Pode parecer até uma coisa fria você dizer isso. Mas o pai é que sabe de tudo, a vontade dele soberana é. Mas nesse instante de dor parece ser uma coisa fria. Então o Senhor é que sabe das nossas coisas. Nós não temos a nossa limitação muito estreita para saber o que eu posso e o que não posso.
Tem tantas coisas que a gente tenta conseguir na nossa vida, seja um concurso público, seja um casamento, seja uma viagem para uma conclusão de alguma coisa no exterior, e as coisas não acontecem. E o rumo da sua vida segue. Quando passa mais ou menos uns 8 a 10 anos, você para, naquele momento da sua vida, e olha para trás. E diz, meu Deus, se tivesse acontecido aquilo na minha vida, aquele fato, aquele desejo tão premente que eu queria naquele momento, a minha vida não estaria assim hoje. Quando a gente volta, quando a gente reencarna, isso parte do princípio espírita, talvez as pessoas que nos ouçam agora que não sejam espíritas tenham alguma dificuldade de compreender. Nós voltamos com um mapa, com a preparação reencarnatória das coisas que a gente precisa passar por aqui, né? Então esse mapa vai ser programado. Também não existe o abandono da nossa vontade, porque senão seria um determinismo, eu seria um simples instrumentos, né? Então o Senhor pode, mediante essa programação, mudar alguma coisa? Pode. Uma certa flexibilização da lei divina? Pode também. Mas também não pode fazer tudo que a gente quer, mediante a nossa pouca compreensão da vida. Então, é o que eu falaria isso. Vamos confiar, vamos ser o mais equilibrado possível, ter os pés no chão, sensatez é a palavra. Acreditarmos em Deus e confiar que tudo obedece a um planejamento que está acima da nossa compreensão no momento. Acima da nossa compreensão. Então, é também uma questão de fé. E fé nem sempre se discute, né? E aí, Miriam? Faz aí seu comentário. Não, Elisiário trazendo o exemplo da família é fantástico. Fica mais claro da gente entender o raciocínio, né? E a Jesus gente diz também que Deus é pai, né, Miriam? e não, e similaridade das coisas, eu acho que fica mais próximo da gente entender, É, né? é. E é interessante, né, Elisiário, quando você falou, os filhos pedem coisa, mas nem isso tudo a gente dá, não é? Quem é que vai dar uma pedra quando o filho pede alguma coisa? E é interessante, porque nós ainda somos bastante imperfeitos e infantis espiritualmente, como você mesmo disse. Mas ainda assim, nós não daríamos, né, coisas que fossem prejudicar o filho. E daí é muito fácil da gente assimilar de que filhos de um pai maior, né, com uma compreensão além do que a gente pode imaginar, ele jamais permitiria que nós tivéssemos acesso a algo que nos fizesse mal. Mas nós, na nossa infância, e mesmo quando a gente nega alguma coisa ao filho, a tendência dele, dependendo do comportamento, ele se cala, ele se rebela, ele vem discutir um pouco mais, não é? Então depende da nossa reação, porque compreender que tudo é feito para o nosso melhor, embora exija um esforço enorme para a gente sair dessa nossa pequenez de entender que as coisas ruins que nos acontecem é contra nós, né? Uma pandemia como essa é Deus nos punindo, né? Que não é nada disso, não é, Elisiário? E é Exatamente. difícil, às vezes, a gente comentar, e às vezes nós espíritas temos esse aspecto, essa percepção de que nós somos frios diante das coisas que nos acontecem, que a gente deveria se abalar, desesperar. A gente se abala, assim, né? Às vezes até Sim, desespera um pouco, né? sim. A dor Nos dói o existe, coração. mas a certeza da imortalidade da alma que nós temos, né? A certeza de que o Pai não nos deixa chegar a nada que seja que não seja a nosso próprio benefício, isso é um conforto, porque a doutrina ela nos esclarece e ela nos consola, não é frieza, é É verdade. consciência, né? É percepção real das coisas, porque se a gente estiver olhando o mundo e criando as nossas concepções e avaliações do que nos acontece com esse olhar puramente material, que a gente vive aqui de sobrevivência, nós estamos botando fé, entre aspas, né, e certeza das coisas em coisas que são temporais, impermanentes, não é? É, Então é. isso gera um desconforto enorme quando a gente começa a deixar de olhar para baixo, né, para as nossas necessidades, para começar a olhar para cima como filhos de um pai misericordioso, né? Muito legal, Elisário, o que você está É. nos trazendo. Muito engraçado que eu vou reportar novamente agora, eu acho que estou até, Miriam, exagerando essa questão da família. Eu tenho 3 filhos, cada um de um jeito.
Eu tinha publicado até para os meus amigos do WhatsApp que a minha palavra para o Senhor hoje, para o meu pai, é gratidão, porque eu tenho 3 filhos. A Miriam sabe o que eu passei, eu acho que vocês talvez sim sabem o que eu passei com o meu segundo filho, do meio, né, que teve uma enfermidade, foi um sufoco, mas enfim, nós superamos isso. Então, eu tenho 3 filhos e os 3 estão seguindo o caminho. O mais velho é economista, tá bem? O segundo é o Lucas, o que teve a enfermidade, teve um tumor cerebral, que está na França fazendo doutorado, está ótimo. E tem a mais nova que acabou medicina. Então, agora há pouco eu estava dizendo, olha como eu sou uma pessoa beneficiada. Porque se eu desencarnar hoje, eu estou encaminhando os 3 pelos caminhos. E os 3 são diferentes. São reações diferentes. As reações sobre a tutela do pai são diferentes. Os benfeitores espirituais dizem que não existe 2 desencarnes iguais, nem existe 2 reencarnes iguais, porque não existe 2 espíritos absolutamente iguais. E, às vezes, a gente tem dificuldade de compreender essa diferença. A gente tem dificuldade de compreender essa diferença. E não é só se tratando somente com a família, até com a sociedade que nos circunda. As pessoas que são diferentes de nós, existe uma tendência de nós queremos que os outros sejam do jeito que nós gostaríamos que fossem. Mas nós somos muito diferentes. A população espiritual do planeta é muito heterogênea, né? Nós somos espíritos. Existe um livro, até um livro do Nossos Filhos São Espíritos, do Eliseu Rigonati. Nossos filhos são espíritos. Cada um é de um jeito. E com relação ao nosso pai, cada um de nós é de um jeito. E essa percepção do que o pai faz ou não faz por a gente também é diferente. Né? Então, eu acho que esse raciocínio nosso converte para aí. Elisiário, agora eu vou tocar num ponto assim que é muito caro aos católicos, né? E a gente veio, nós todos aqui, acho que crescemos também na doutrina católica, que é a questão da promessa, que é uma forma de você buscar uma ajuda espiritual para alguma coisa muito difícil e que é muito cara a você, né? Então, eu faço uma promessa. Como é que a doutrina espírita enxerga isso? A promessa, assim, quando a gente analisa de uma forma imediata, a gente vê que é uma troca, né? Senhor, me ajuda, eu faço isso. Muito comum a gente ter a primeira ideia, essa percepção, né? Me ajuda, Senhor, que eu vou caminhar 30 quilômetros. Se eu for atender a minha súplica, eu vou atender, eu vou caminhar, né? Uma forma de eu não vou autoflagelar, um termo muito forte, mas de alguma forma mostrar o meu esforço em função daquilo que tu fizeste. Para nós espíritas é incompreensível. Vou subir as escadas do Cristo Redentor de joelhos. Isso, exatamente, joelho, né? E você está, de alguma forma, se martirizando. Então, sob essa ótica, não tem sentido um negócio desse. Ou seja, eu estou fazendo uma troca com meu pai, né? Mas a bondade dele é tão grande que ele deixa de lado, ele exclui. Porque, afinal de contas, nós somos tão pequenos ainda. Independente dessa troca, não, a concessão é feita em determinados momentos. Agora, eu vou me permitir novamente voltar à minha família. Não a família dos meus filhos, mas a minha mãe. A minha mãe era muito católica, né? Eu vim de uma família católica. Eu me tornei espírita em Brasília, quando eu vim para Brasília, aqui em 1987. Foi o período que eu me tornei espírita aqui. E eu lembro-me bem que eu dizia para minha mãe, né? Depois de pensar muito, conversar com ela, né? Minha mãe, eu sou espírita agora. Eu disse, é? Mas de mesa branca ou de mesa preta? Eu digo, pelo amor de Deus, né? De mesa branca. Não, de mesa branca. Ah, sim. Mas, na verdade, ela nunca teve, não foi motivo nunca de nenhuma repreensão dela. Pelo contrário, com o passar do tempo, as minhas famílias viram a história do Chico, queriam entender, e eu ligava para mim. Hoje, meus irmãos ligam para mim e dizem, olha, peça aos seus espíritos amigos de luz para me ajudar, que vai ter uma cirurgia. Eu digo, não, peraí, espírito de luz meu? Não, é nosso. Estes namorados são amigos nossos, não é só meu, não. Né? Então, mas o que é interessante aqui, Ana, e para vocês que estão nos ouvindo, é entender o que é que se esconde por trás da fé. O mecanismo talvez não seja mais adequado. Aí eu volto à minha mãe, uma mulher de fé, né? Lutou a vida inteira para criar 8 filhos. Quantas súplicas não fez ao Senhor? Talvez em alguns momentos, que eu não sei, ela possa ter realmente ter trazido ao seu raciocínio a questão da promessa, mas o que é que se esconde por trás da promessa? O que é que se esconde por trás do espírito que faz aquela súplica ao Pai? Eu acho que é isso que é mais importante que a gente tem que ver. Um instrumento que ela está usando para aquilo, para nós espíritas, para a nossa compreensão, eu não acho que tem o menor fundamento. Mas não basta a gente olhar isso. A gente tem que olhar o que é que se esconde por trás do pedido daquele espírito,
que está fazendo aquela súplica ao Senhor. E a sua fé? Às vezes a fé de uma pessoa dessa, Ana, é maior do que a minha. É maior do que a minha. O instrumento que ela está usando é o instrumento da promessa. Eu também discordo, eu não concordo com o instrumento da promessa. Mas o que é que se esconde por trás do ser? Qual é o sentimento que habita nela e que ela, naquele momento de súplica, de extrema fé, ela pede ao Pai que a auxilie? Será que o Senhor vai abandonar o propósito daquele espírito só porque ela se propôs que fizesse uma promessa? Você entendeu? Eu acho que a questão é muito mais ampla do que a gente imagina. O Senhor não olha os detalhes daquele fenômeno, ele olha a essência do fenômeno, e a essência é o espírito, somos nós. Então, a visão que eu tenho é essa. Porque senão a gente vai pensar assim, poxa, então os católicos fazem promessa não estão com nada. Não, tem pessoas maravilhosas em todas as religiões. Em todas as religiões. O irmão X contou uma história muito interessante, que eu acho que, de repente, até uma Miriam já conhece, e quando ele estava numa colônia espiritual, não me recordo o livro, porque vai chegando a determinada idade, Thelma, que a gente não lembra. A gente não lembra mais das coisas, né? A gente não lembra mais. Mas eu lembro que eu li essa história, um dos livros do irmão X, que ele, desencarnado, estava numa colônia espiritual, e ele, naquela colônia, ele foi acompanhado por um dos mentores, um dos amigos espirituais, que aceitou a incumbência de orientá-lo, e ele passou em frente a uma instituição em que ele percebeu alguns espíritos naquela instituição, do lado de fora daquele prédio, e que apresentavam uma expressão de sofrimento. E ele perguntou ao seu acompanhante espiritual, que instituição é essa? E o companheiro dele respondeu, essa instituição são instituições que abrigam seres recém-saíram de zonas de sofrimento e foram abrigados aqui. Muitos deles foram para a Terra com a proposta de fazer a divulgação do Evangelho, a divulgação das coisas boas e do amor. Falharam, se viram depois com a sua própria consciência os acusando e foram recolhidos nessa região do sofrimento, foram resgatados, estão aqui, ainda no processo de reparação, de renovação. O irmão X diz, e os nossos irmãos católicos estão aí? Ah, sim, existem vários católicos que também estão nessa instituição. E os nossos irmãos reformistas também se encontram nessa instituição? E eles, claro, os nossos irmãos, também os reformadores também estão aí. Agora me diga uma coisa, por acaso existe algum espírito aí nessa instituição? E o irmão respondeu, é o que mais tem. Porque a maior cota de responsabilidade é a nossa, porque nós temos conhecimento acerca das coisas espirituais que muitos deles não têm. Então, a gente tem que olhar com muito carinho essa questão das concepções, das filosofias religiosas, né? Para podermos, dessa forma, fazer uma reflexão mais ampla. Thelma, você quer completar? Então, e também colocar que, às vezes, até o espírita mesmo faz barganha, né? Fala, se vocês fizerem isso comigo, eu já vi. Fizerem isso, eu prometo frequentar mais, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, é um processo de amadurecimento, né, Elisiário? É, verdade. E, às vezes, acontece muito isso conosco. Conosco, eu incluo aqui nós quatro, né? A gente diz assim, puxa, Senhor, eu estou fazendo tanta coisa boa, estou melhorando a cada dia da minha atual existência, né, Miriam? Exatamente. Estou melhorando a cada dia da minha existência. Olha o meu esforço a cada dia. Será que tu não podes conceder essa bênção para mim? É de uma outra forma, Ana. É de outra forma, mas é a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma barganha. Agora, eu queria que você, Elisiário, trouxesse para nós como é que funciona o auxílio espiritual na casa espírita. Eu outro dia cheguei na comunhão e para fazer parte do meu grupo mediúnico e tinha uma senhora um pouquinho nervosa querendo tomar um passe. E aí não está tendo, né, os passes, a moça explicou, não, olha, só tem um passe emergencial, mas a senhora tem que ir no atendimento fraterno. Mas esse atendimentozinho aí, é só isso que você tem? Não foi para isso que eu vim aqui. Então, as pessoas procuram muito uma casa espírita, todo tipo de gente, né? Na hora da dor, as pessoas querem algum refrigério, né? Sim. Mas muitas vezes elas não querem trabalhar o que é necessário, né? A sua própria evangelização. Então, eu queria que você explicasse o que pode ser encontrado, porque a casa espírita é um pronto-socorro, a gente aprende isso, né? Estamos lá trabalhando nesse sentido. Como é que funciona o atendimento da casa espírita? Dentro da casa espírita existe uma equipe de trabalhadores. Eu vou contar uma história agora que aconteceu comigo segunda-feira.
O nosso grupo de educação da mediunidade, Thelma, que é o grupo Ivone Pereira, esse grupo que eu coordeno há 27 anos, que é a idade da minha filha, que terminou medicina agora, tem 27 anos. Estou em frente a esse grupo há 27 anos. Que o Ademar Gregório, o marido da Gilda Coqueiro Gregório, minha amiga Gilda do coração, né? E o Ademar, meu parceiro, meu irmão, trabalha comigo nesse grupo. Mas agora nós resolvemos voltar. Já faz algum tempo, acho que faz mais ou menos um mês que nós voltamos, fizemos a entrevista com a Dilson, as pessoas com menos de 60 anos, que não têm comorbidade e que foram voluntárias, e resolvemos voltar. Então, só que apesar do nosso grupo ser de educação da mediunidade, a necessidade, o negócio está tão feio que as pessoas estão procurando a comunhão em estado crítico. E mesmo não sendo grupo de desobsessão, o Adilson pediu, você vai dar o suporte se a gente precisar? Se os grupos da desobsessão estiverem cheios, você dá o suporte para os que vieram fazer a orientação fraterna, o atendimento fraterno? Claro, sem dúvida, a gente vai ajudar, sim. Muito bem. Na semana passada, nós recebemos a primeira pessoa, que foi preciso, porque os grupos de desobsessão estavam cheios, e a semana passada nós recebemos uma irmã que estava dando uma comunicação psicofônica atrás da outra, completamente desequilibrada. Ela entrou, nós fizemos um passe nela, mas a melhora, Ana, foi instantânea, a melhora dela. Claro, precisa dar uma continuidade a isso. Na semana passada foi mais curioso e mais grave ainda, porque ela entrou com o marido dela, nem chegou a orientação. O orientador já mandou direto para o grupo. Como os grupos estavam fechados já na desobsessão e o nosso estava ainda apto a receber, nós recebemos esse casal. E eu perguntei, meu amigo, o que é que ele traz aqui? Ela disse, minha esposa está tendo surto psicótico. E teve agora à tarde e resolvemos procurar a comunhão. Como começamos a dar o passe nela, se vocês virem a quantidade de espíritos que foi desligados, como as coisas estão difíceis nesse momento da pandemia, né? Mas estavam ali, voltando agora à sua pergunta, mas estavam ali uma equipe de mensageiros, de trabalhadores, que independente de qualquer coisa, estão predispostos a ajudar. Às vezes a pessoa, apesar de toda a sua arrogância e prepotência em querer receber, né, esse auxílio divino, o auxílio que vem de Deus, não reconhece isso. Não reconhece a presença destes benfeitores. Eu lembro-me bem que a Maíse disse para mim há cerca de 20 anos atrás, ou mais um pouco, a comunhão um dia vai abrir 24 horas. Não sei se ela disse para você, Thelma, mas a minha ela disse há mais de 20 anos. Eu acho que um dia a comunhão vai abrir 24 horas em função dessa necessidade. Não está 24 horas não, mas está começando já às 7 horas da manhã. E está encerrando às 9h10 da noite. Olha como está perto. Isso presencialmente, né? Porque agora, com a pandemia, quem quiser entrar no YouTube da comunhão, tem 24 horas de palestra, de auxílio, de mensagem. E o passe virtual, Ana. O passe virtual está lá no site da comunhão. Uma pessoa estava me dizendo agora, ele disse, adorei o passe virtual. É a mesma coisa do passe presencial? Não, não vamos esperar que seja a mesma resposta terapêutica, que não é. Mas ajuda muito. E ela ouve todo dia a voz do nosso colega da comunhão, que faz o passe virtual. E ela adormece no passe virtual. Olha que coisa boa, né? Então, a Casa Espírita tem seus trabalhadores, que independente de qualquer condição daquele ser, e são legítimos representantes, são os prepostos de Jesus que estão conosco ali na nossa casa, que vai auxiliar da mesma forma, apesar dos seres humanos adquirir posturas que não estão condizentes com amor excelso. Tem uma mensagem do Chico que eu trouxe aqui que diz assim, o que fazemos ao próximo com sinceridade de propósito, fazemos a nós mesmos. Todas as vezes que levantamos um caído, nos levantamos também com ele. Então, quando a gente vai ajudar uma pessoa necessitada, nós estamos também nos ajudando. Né? E com a espiritualidade não é diferente. Antes da gente pedir, que nós já estamos caminhando aqui para o final do programa, de pedir uma mensagem final para você, Elisiário, eu vou abrir a palavra para a Miriam e para a Thelma. O que vocês têm para falar sobre isso? Não, eu só queria falar. Pode falar? Fala, Thelma. Eu só queria também abordar, quase eu não falo, né, gente? Olha, eu só queria abordar a importância do passe virtual. A gente pensa que, nesse momento, né, a gente só ir na casa e tudo, mas é necessário, se não tem condições de ir na casa, assistir o passe virtual, parar, fechar os olhos, mentalizar o grupo que você está ligado, ou então, Dr. Bezerra de Menezes, então fazer essa mentalização, colocar uma água para tomar depois,
Então, assim, isso é muito importante, sim, quando a gente não tem condições de ir até a nossa casa. E quando puder, vamos fazer o tratamento direitinho, que faz parte do nosso processo de evolutivo, né, Elisiário? É verdade. Os recursos são inúmeros e a gente precisa usá-los. Agora, o que ajuda muito também, sabe o que é, Thelma? É o nosso desejo, é a nossa fé, é a nossa vontade. A nossa fé ajuda, o nosso desejo ajuda muito, né? E o desejo tem que partir de dentro, né? É uma perspectiva muito maior de nós mudarmos. Está também inserido nisso. Jesus dizia, vai, a tua fé te salvou. Mas não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele dizia assim, o Senhor vai te ajudar. Mas, por favor, vê se tu melhora. Faz uma reflexão sobre a tua vida. Em outras palavras, seria mais ou menos isso. Mas eu acho interessante, vou falar bem rápido, né, por causa do nosso tempo, que a pandemia ela está trazendo questionamentos para quebras de muitos paradigmas nossos, de muitos hábitos que a gente até então cria como verdade. Que ir à casa física da nossa afinidade religiosa era a nossa profissão de fé, nosso exercício de fé, onde as coisas aconteciam. A pandemia está nos dizendo que para unirmos a Deus, para sermos melhor, para estarmos em contato com o Evangelho, não necessitamos de estruturas físicas. Nós, espíritas, sabemos que o pensamento nos une aos desencarnados e aos encarnados, não é? Então, se a gente ainda está muito ligado à verdade através dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, a necessidade é enorme de alguma coisa física na qual meus olhos percebam, que meus ouvidos escutem, porque não ver e não ouvir, mas sentir, talvez seja um exercício que a gente precise fazer e que a pandemia vem nos trazer a isso. Então, esse exercício da gente começar a perceber porque que nós estamos em contato com a espiritualidade, nós estamos em contato com o auxílio, né, dos nossos anjos guardiões, ele se estabelece independente de estarmos ou não dentro de uma casa, de uma estrutura física. E eu acho tão interessante, já concluindo, que a quebra de paradigmas exige da gente busca de novos conhecimentos, desejo e flexibilidade para entender as coisas. Eu também venho de família católica, espírita só sou eu e meus filhos e suas famílias. Meu pai assiste todos os dias a missa pela televisão. Então, na missa, eu sou, né, vindo católico, qual era a coisa mais importante da missa? A comunhão, o ato da comunhão. Ele assiste todos os dias, mas não tem um ato da comunhão físico, mas a comunhão espiritual acontece. Assim também acontece em todas as casas, não é? Então, é preciso mudarmos a nossa maneira de entender, de expressar e de desenvolver a nossa espiritualidade com essa pandemia. Reavaliar os nossos valores, né? Então, já que estamos falando de pandemia, né, e você trouxe logo no início da conversa um bate-papo que você teve com o motorista lá do Uber, que estava se sentindo punido por Deus, né? A humanidade punida por Deus. E a gente sabe que esse é um momento gravíssimo pelo qual a gente passa. Aqui no nosso país, então, as notícias são desesperadoras, né? A gente está vivenciando uma fase bem complicada. Eu queria que você deixasse uma mensagem sobre a assistência espiritual diante da pandemia, que a gente sabe que existe e muita. Como que os benfeitores estão atuando, como que nós podemos nos conectar a esses benfeitores, trazendo mais saúde espiritual para nós. Tem muita gente falando, né, dessa vacina emocional. A gente sabe que não é uma vacina, mas é que a gente se fortaleça diante dessa situação e que se a gente tiver que enfrentar essa questão da Covid, como não sei se a sua irmã faleceu de Covid, não sei, mas eu estou vendo agora o tempo inteiro entrando em contato com pessoas mais próximas, né? Como é que está sendo para a gente finalizar assim com uma mensagem de alento, essa assistência espiritual?
A gente falou tanto inicialmente aqui sobre Deus, né? Sobre essa crença. Porque falar de Deus é subjetivo. Deus não é palpável. Como eu pego aqui minha mesa, minha cadeira, não é desse jeito. Deus é uma compreensão e é um sentimento que a gente vai adquirindo, transformando em casamento com a nossa fé ao longo do tempo, né? Então, nesse instante da pandemia, nesse instante de dor, é hora da gente trazer à tona essa questão da ligação da vontade divina, do planejamento divino. E nesse planejamento divino estão os seus prepostos. Eu costumo muito dizer, os prepostos de Jesus. O Haroldo Dutra diz que o olhar do Cristo, após uma palestra belíssima, que ele fala sobre, depois da classificação, ele cita a classificação até espírito puro. Aí depois Kardec trouxe na Revista Espírita, em 1967, foi 69, a classificação dos Cristos. Então, quando acaba aquela classificação de espírito puro, vem a classificação dos Cristos. Então, Jesus estaria na classificação dos Cristos. Muito bem. Então, quando ele diz isso, ele diz que Jesus, o olhar do Cristo, está sobre nós todo o momento. Tem nada mais consolador do que isso? Do que saber que eles vibram por nós, e não somente ele, os seus prepostos estão junto de nós, estão nos auxiliando, enxugando as lágrimas secretas. Porque nós, por vezes, soltamos na nossa face as lágrimas secretas. Eles consolam, enxugam as nossas lágrimas secretas. Então, o Senhor está do seu lado. Essa questão da pandemia é uma coisa tão divina, Thelma, Miriam e Ana. Porque, olha só, eu trabalho ali no Agarram. Então, estou no meio do furacão. Se vocês vissem, sabe quantos moradores de rua são contaminados pelo coronavírus? Quase nada. Eles chegam lá eu faço atendimento deles, muitos pacientes com Covid ou não com Covid, no hospital, que eu sou odontólogo, eu sou da odontologia. E quando chega um morador de rua, se você foi contaminado? Não, já fiz exame, não tenho nada, não. O índice do morador de rua é muito baixo, uma coisa que está deixando todo mundo curioso, né? Veja que pega todo o segmento social. Nunca vi uma enfermidade para pegar um segmento social mais avançado como essa enfermidade. Todos os países, menos na África, menos animais, porque os animais têm o SARS-CoV-1, que é o coronavírus 1. Mas depois dessa mudança genética, não afeta os animais. Tem alguma coisa por trás disso tudo. Tem alguma coisa por trás disso tudo. E esse alguma coisa é um amor excelso do Senhor para conosco. Então, vamos começar a analisar de forma fria. Mas como é que o Pai se expressa ao nosso lado? Através desses espíritos amorosos que estão do nosso lado, nos fortalecendo. Só que às vezes a nossa ignorância, a nossa dor do coração é tão grande que a gente não consegue senti-los. Mas eles estão do nosso lado. Para encerrar, eu vou contar uma historinha agora, tá? Porque o nosso tempo urge. Eu estava um dia no grupo mediúnico, viu, Thelma? E teve uma comunicação muito difícil. Eu me apresentei do médium, uma comunicação difícil, usei todos os recursos para ele, nada, o espírito ali duro com o médium, ele se manifestava, mas trazendo muito sofrimento ao médium, ao seu instrumento, né, de manifestação. E eu tinha usado todos os meus argumentos. Por fim, eu lembrei do Dr. Bezerra. Aí eu fiz uma prece em voz alta ali no grupo, com todos os mestres, e pedi: Senhor, Dr. Bezerra, onde esteja nesse instante, Senhor, nos auxilia, irradia o teu amor. Quando eu acabei de falar isso, Ana, eu não sei o que aconteceu, nem onde ele estava, se alguém da falange dele, deu uma descarga de amor tão grande, que estava o espírito endurecido, a médio sofrendo, e eu ali atrás, fazendo a interlocução com o espírito, recebi uma descarga tão grande de amor que o espírito se calou, eu comecei a chorar, o médico começou a chorar, tal a descarga de amor que nós recebemos, certamente doutor Bezerra ou alguém da falange dele. Então eles estão do nosso lado, basta a gente senti-los. E o meu Pai não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Maravilhoso. Lisiário, a gente sabe como as pessoas estão necessitadas desse tipo de mensagem, de como saber que a gente conta com alguma coisa que a gente não vê, mas que às vezes a gente sente e que a gente observa se a gente tiver um pouquinho de cuidado em observar as circunstâncias que se dão, né? Em como às vezes a gente é salvo de alguma coisa, e quantas vezes a gente tem um benefício inesperado, uma solução que se apresenta. Então, tudo isso é intervenção desses amigos espirituais, porque ainda somos muito crianças, muito sem condições, e temos uma misericórdia imensa a nos auxiliar aqui na Terra, né? Então, saber disso,
conhecer um pouco mais desses detalhes através do que você nos trouxe, da Miriam e da Thelma, é maravilhoso. Então, queria te agradecer muitíssimo pela sua participação. Muito obrigado. Meninas, muito obrigada também, e todos vocês que nos assistiram, fica o convite para vocês se inscreverem no canal da Comunhão Espírita no YouTube, ativarem o sininho e receberem os alertas de todas as nossas produções. Nosso programa vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, então esperamos vocês na próxima semana. Muito obrigada e até a próxima.